Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por sua presença aqui, tá bom? Nós vamos hoje quebrar um pouquinho a temática do canal. Importante a gente falar sobre esse assunto, né, que eu vou abordar aqui hoje. E assim que sempre que eu ver necessidade, houver necessidade, eu vou estar dando uma quebrada na temática aqui para a gente abordar algum assunto importante, né? Eu quero usar essa ferramenta para a gente espalhar, né, conhecimento, e poder ajudar a influenciar algumas pessoas de alguma forma. Muito bem, meus queridos, o motivo de eu estar aqui para conversar com vocês é para a gente nós fazermos uma reflexão. E através dessa reflexão, nós termos atitude. Porque só eu vim aqui gravar esse vídeo e você assistir, curtir, comentar e achar bonito, isso não vai adiantar de nada, isso não vai influenciar em nada. Mas a gente precisa ter atitude, a gente precisa agir. Algumas semanas atrás, o Brasil foi bombardeado com a notícia de um médico anestesista que foi pego em flagrante abusando de uma pessoa que foi sedada por ele, e ali ele estava passando o seu órgão genital no rosto da paciente que tinha tido, né, a criança, estava ali no efeito dos remédios, e ali ele estava abusando. E os colegas de trabalho já vinham suspeitando dessas atitudes, e até que então pegaram o celular e gravaram ele cometendo esse crime, né? Então, assim, primeiramente a gente tem que parabenizar os enfermeiros, as enfermeiras que fizeram isso, né? A gente tem que parabenizar, e a pessoa que fez isso, ela tinha que ganhar um prêmio por denunciar uma pessoa com um ato tão grotesco desse. Hoje pela manhã, eu acordei, eu tenho um costume de acordar e ler as notícias do mundo. Eu me deparei com essa outra notícia aqui, dê uma olhada aí para você ver, ó. Major da PM, né, agride empregada doméstica por estar atrasada. E diante dessa notícia eu fico pensando, né? Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? A gente fica pensando, refletindo no mundo mal, maligno que nós estamos vivendo. E ao ver essas imagens aqui, tem o vídeo, né? Eu não quero colocar aqui porque machuca muito, são imagens fortes. E ao ver essas imagens eu chego à conclusão que este ato aqui não é diferente daquele outro, porque todos são abusadores. E a gente fica preocupado e fica abismado com a quantidade de casos que chegam pra gente. Mas como assim, Nilton, chegam para vocês? Minha esposa e eu, nós temos uma empresa de trabalhos, né, que prestamos serviços em marketing digital. Então a gente edita vídeos, cria designs, né, para lançamentos de cursos online e tudo. E também nós administramos redes sociais, né? Minha esposa, ela cuida, né, das redes sociais de uma pessoa muito querida, conhecida, minha madrasta, psicóloga Leiliane Rocha, e ela tem contato ali com o direct, com as mensagens, né? Ela também presta serviço fazendo esse apoio nas redes sociais da doutora Leiliane, e ali a gente vê o tanto de mensagens que chegam de pessoas que sofreram algum tipo de abuso, que passaram por algum tipo de problema, que foram abusadas de alguma forma, ou fisicamente, ou sexualmente, ou oralmente, com palavras. Então é grande, gente, a quantidade de mensagens que chega, e a gente tem contato aqui, porque como a gente está trabalhando, né, a gente vê, então eu edito vídeos aqui de psicólogos, de juízes, de doutores, que trabalham nessa área contra o abuso sexual. Então, assim, gente, é grande o número de casos que acontecem. E às vezes a gente, passa despercebido, às vezes a gente não faz tanta questão. Não faz quando não é na sua família, porque um dia que for na sua família, aí você vai sofrer, você vai entender o quanto isso é dolorido, o quanto isso é doloroso. Então eu até recomendo para você as redes sociais, né, da doutora Leiliane Rocha, tá aí, eu vou colocar aqui, ó, Leiliane Rocha, psicóloga, lá ela dá dicas, né, para pais, educadores, profissionais, né, para você educar os seus filhos, né, de forma equilibrada, para você educar, realizar uma educação sexual com seus filhos, né, de forma bem equilibrada, de maneira bem bacana mesmo. Então você vai aprender muita coisa lá, gente. Acesse as redes sociais dela, veja o Instagram dela.
ela vai dar dica para você cuidar do seu filho, como você cuidar do seu filho para ele não se tornar um abusador, certo? Que a forma de educação que nós temos hoje em nosso país, infelizmente, ela contribui para que algumas crianças, quando se tornem adultas, se tornem abusadoras, entendeu? Então, pesquisa aí, tá aí as redes sociais dela, gente. Então, procure, busquem conhecimento, minha gente. Nós estamos vivendo na era da informação, busquem conhecimento. O que eu queria falar para você refletir e agir, né, e você tomar uma atitude diante dos fatos aqui apresentados, é que os abusadores, eles estão em todos os lugares que você possa imaginar. É isso mesmo. Existem os abusadores sexuais, abusadores físicos, abusam crianças, abusam de outros adultos indefesos, mais fracos, mais frágeis, abusam de idosos, né? Então os abusadores, eles estão em todos os lugares que você possa imaginar. Estão no trabalho, estão nas escolas, estão na rua, eles estão nas igrejas. Mas Newton, na igreja? Sim, é nas igrejas também que lá estão os abusadores. E são as pessoas mais improváveis que você possa imaginar. É aonde a gente precisa ligar o alerta, gente. A gente precisa ligar o alerta, a gente precisa ficar antenado e qualquer forma e tipo de abuso a gente precisa denunciar. Se você, desculpa o que eu vou falar aqui agora, se você presencia um abuso e você não denuncia, você não fala nada, desculpe-me, mas você é tão pior quanto o abusador, porque você não pode se calar, a gente não pode ficar calado, certo? A gente precisa denunciar, a gente precisa combater isso daí. Eu sei que a gente não vai dar conta das mazelas do mundo inteiro, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, uma denúncia que você faz, você já está livrando uma criança de sofrer um tipo de abuso, né? Uma denúncia que você faz, você já está ajudando uma pessoa a se livrar desse mal. Eu sei que vai aparecer gente aqui nos comentários dizendo o seguinte: olha, é fim dos tempos, é isso mesmo que vai acontecer, só tende a piorar, como se estivesse legitimando o acontecimento, entendeu? E colocando na conta dos acontecimentos finais, proféticos desse mundo, né? E aí, eu sou assim, bem sincero em falar que isso é discurso de gente incompetente. Diz que é discurso, isso é um discurso de uma pessoa que não tem compromisso, entendeu? Então assim, a gente precisa ser anjos de Deus na vida das pessoas. Gente, o que é de crianças que são abusadas em banheiros de escola, por funcionários de escola, banheiros de igreja, às vezes os pais deixam os filhos irem sozinho para banheiro, não acompanham o filho, o que é de abuso que acontece no trabalho. E aqui eu estou falando do abuso numa esfera geral, abuso sexual, psicológico, físico, mental, o que é de abusos que acontecem em ambiente de trabalho, de patrões que exploram seus funcionários, funcionários que trabalham cargas horárias exaustivas e não ganham hora extra por isso, não são recompensados e são ameaçados ainda. É uma tortura, e muito pai de família, muita mãe de família que precisa levar o pão de cada dia para casa, não tem outra saída, não tem outra forma a não ser aguentar esses abusos. Então assim, gente, o abusador, ele em nossa cultura parece que ele tem se tornado cada vez mais forte. E a nossa cultura, e nós precisamos mudar isso da nossa cabeça urgentemente. A nossa cultura tira o abusador, né, da cena e aí coloca a vítima do abuso como culpado. E é incrível, gente, como a gente vê pessoas que culpam a vítima pelo abuso sofrido. É incrível como a gente vê isso na nossa sociedade, entendeu? Então a gente vê muito, foi estuprada, mas também estava com a roupinha curta. Foi estuprada, foi abusada, mas também estava fazendo isso e isso. A gente tira a culpa do abusador e coloca na vítima. Bota uma coisa na sua cabeça, nenhuma pessoa merece ser abusada. Porque senão você vai estar legitimando o abusador.
E cada vez mais nós vamos ter abusadores em todas as esferas que você possa imaginar. Então denuncie, gente, denuncie, não tenha medo, faça a denúncia. Ela acontece de forma anônima, grave. Use seu celular, tire fotos, faça vídeo, grave, apresente para a polícia. E pode ficar tranquila, sua identidade será preservada, é anônimo. O que a gente vê de abusos por aí cometido por líderes religiosos, pastores, padres, é como eu falei, estão em todos os lugares que você possa imaginar. E aí às vezes as pessoas têm medo de denunciar, porque talvez é aquele parente que gosta. É como eu estou falando, gente, eu estou abrindo aqui o leque e tratando a questão do abuso de forma geral, em todas as esferas da vida. Tem gente que tem medo de denunciar aquele pedófilo, aquele abusador, porque talvez é aquele parente que ele ama muito, porque eu sei, gente, que é doloroso. Eu imagino para você que é doloroso você ver que é aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que você gosta, que você ama, que você não esperava aquilo dela. É difícil, tem esse conflito no seu coração entre denunciar e aquele apego, aquela coisa emocional que você tem por aquela pessoa. É um conflito, acontece, mas precisa ser denunciado, certo? Precisa ser denunciada. Existem também mulheres abusadoras, certo? Mulheres abusadoras que abusam sexualmente de crianças, né? Às vezes as pessoas querem falar só do homem, né? Do homem, não, mas existem mulheres também abusadoras que abusam de crianças. Existem também mulheres que abusam, né, de seus funcionários. Existem também patroas que humilham suas empregadas domésticas, né, porque chegou atrasada ou porque talvez não fez algum tipo de serviço que ela queria, não desenvolveu, não deu conta, aí abusam, xingam, maltratam com palavras, né, e tem casos que até agride mesmo, né, fisicamente. Então precisa ser denunciado, gente, tem que ser denunciado. A gente não pode ficar calado. E aí o que acontece? Quando esses casos que eu mostrei para vocês aqui acontecem, a gente fica assim, né? Aquela coisa, aí a gente posta nas redes sociais, e aí um simples clique e você acha que você, sabe, você cumpriu o seu papel, sua missão. Não, gente, isso é importante, porém não é mais importante do que reagir mesmo, ter atitude. E é como eu falei, estão em todos os lugares, pastores, líderes religiosos que praticam abusos, né? Então estão em todos os lugares e precisa falar sim. Há muitas pessoas aí na rede social, eu já vi líderes religiosos falando, né, para a esposa: olha, se seu esposo agride você, perdoe ele, perdoe, porque o perdão é... Não, meu amor, não é só perdão não, é denunciar, liga para a polícia, denuncie. E existe um grande número de mulheres que elas sentem-se culpadas pelo abuso. E algumas delas até acham que merecem aquele tipo de abuso. Olha para vocês verem o tanto que a coisa é séria, entendeu? Tem mulheres que pensam assim: não, eu mereço porque eu fiz isso. Não, meu amor, você não merece isso, tá? Você veio das mãos do Criador, Jesus ama você, Jesus morreu por você na cruz do Calvário porque Ele te ama, você é preciosa nas mãos do Salvador, tá bom? Então você não merece sofrer, você não merece passar por isso. Então, nós precisamos tomar uma atitude, gente. Nós precisamos denunciar e não se calar. A gente não pode se calar, né? Igual eu ouvi uma história de uma igreja que fez uma campanha em um determinado local contra o abuso sexual, né? E o abuso aconteceu na igreja. Tempos depois dessa campanha, um abuso aconteceu. E a igreja que estava falando que era para quebrar o silêncio, a igreja tampou o sol com a peneira, para não escandalizar, para a igreja não ficar escandalizada. Não, tem que denunciar para mostrar que aquela igreja que defendia aquele projeto, ela cumpriu o que falava. Vocês estão entendendo, gente, o tanto que o negócio é sério, é grave? E às vezes parece que a gente faz esses projetos, né, de rompimento de silêncio, de quebrar silêncio, só para cumprir uma agenda que foi estabelecida, né? Às vezes a gente participa de alguns eventos
e aí faz a caminhada, a passeata, distribui os folhetos, só para cumprir. Mas aí quando acontece dentro do âmbito das nossas instituições, parece que não pode falar, para não escandalizar, para não mostrar, né? Não pode acontecer, não pode ser falado, né? Não pode levar para as redes sociais, não, vamos resolver aqui, vamos abafar aqui. Não, gente, não é assim que funciona, gente. Certo? No mundo em que nós estamos vivendo hoje, se não for assim, não resolve. Então tem que ser filmado, tem que tirar foto, tem que denunciar, tem que mostrar mesmo, para que outras pessoas em outros lugares do mundo também criem coragem, entende? E faça acontecer também. Mas não, aí a gente fica com esse discurso de não, vamos ficar caladinho, vamos resolver aqui. Não, minha gente, é fazer barulho mesmo. Porque isso aí já está passando dos limites. Então já passou da hora da gente quebrar o silêncio de verdade, certo? E denunciar os abusadores e colocar esses camaradas atrás das grades. Então pare de ficar legitimando o abusador e culpando a vítima. Pare com isso. Eu gostaria de finalizar esse vídeo trazendo aqui uma frase que é atribuída a Martin Luther King, que diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, meus queridos, essa frase ela é exata, porque o mal existe, o mal está em todos os lugares, mas também o bem existe, o bem também está em todos os lugares. Mas para que o bem seja bem, tem que ser quebrado esse silêncio, porque senão vai ser tão mal quanto o mal.